É isso aí, pessoal. Começa, de fato, a Terceira Guerra Mundial. Sim, porque hoje em dia não precisa mais dar tiro para lá e tiro para cá. A guerra é moderna agora, né? É uma guerra comercial. Futuramente nós teremos talvez uma guerra biológica. Será que essa não começou já com a pandemia? Bom, mas isso é outro assunto. Então, se você quer saber o que está acontecendo, qual é o cenário dessa terceira guerra, ou primeira grande guerra econômica do planeta, fique aí que eu vou explicar direitinho o que é que está acontecendo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu quero lembrar de uma história. A história era uma história de um passarinho. Esse passarinho estava com frio, certo? Estava com frio, ia morrer de frio. Aí ele entra dentro de um paiol, tem um cavalo lá. Na hora que ele está morrendo de frio, chega o cavalo e dá uma cagada na cabeça do passarinho. Aquele cocô quentinho salva o passarinho de morrer. O passarinho está ali com a cabeça para fora, todo cagado, mas está quentinho. Salvou o passarinho da morte. Aí chega o gato e pá, tira o passarinho do cocô e come o passarinho. Qual é a moral da história? Nem sempre quem caga na sua cabeça é seu inimigo e nem sempre quem tira você da bosta é seu amigo. Mas como que a gente pode levar essa história para esse conflito econômico que a gente está vivenciando aí? Vamos ver. O frio. O que representa o frio? O declínio dos Estados Unidos. Isso é o frio. É a sensação de que os Estados Unidos está perdendo campo para a China e os números não batem. Já aumentaram o teto da dívida na subprime 2008, depois na pandemia, e isso é uma situação muito complicada, leva uma inflação, né, porque você vai injetando, ainda mais agora que o pessoal está desconfiado do dólar, que o dólar já não é aquilo tudo, já estão falando do ien, já estão falando de yuan petróleo, já estão falando de moeda BRICS e assim por diante. Então, veja bem, o frio é o declínio, certo? O declínio dos Estados Unidos. O cavalo que o Donald Trump está colocando nessa questão representa quem? O imigrante e o resto do mundo. O Donald Trump está dizendo que esse que está jogando a bosta na economia dos Estados Unidos, o imigrante e o resto do mundo. Muito bem. Só que dentro dessa analogia que eu estou fazendo aqui, o imigrante, todo mundo sabe, os estados que mais têm imigrante são os estados mais bem desenvolvidos, que são a Califórnia e o Texas. Olha o PIB da Califórnia e do Texas. São os países que mais têm imigrantes. Então, ele está dizendo que é o cavalo, né? Imigrante é o cavalo, o resto do mundo é cavalo, porque, afinal de contas, eles roubam, né, da economia americana. Aliás, uma acusação séria. Isso é calúnia. Calúnia tem que provar. Se existisse um tribunal internacional, ele estava preso. Existe, mas não está funcionando. Então, o cavalo. Agora, a que ele atribui a bosta, o cocô na cabeça do cidadão americano? A democracia. É isso. Ele está dizendo que a democracia, porque a intenção dele é se perpetuar. Ele está seguindo o script, né, como se cria um ditador. Ele está seguindo ponto a ponto. Né? E essa guerra comercial eu vou explicar para você onde que fecha o raciocínio. Mas a democracia, ele está dizendo que essa é a bosta que está impedindo a América de ser feliz. Né? Então ele coloca o cavalo como sendo o imigrante, o resto do mundo, e a democracia como sendo a bosta. O detalhe é que na nossa historinha, a democracia salva o passarinho. Quem que é o passarinho? O cidadão americano. A democracia salva o passarinho, não mata o passarinho. Por quê? Quem que é o gato? O gato é o Trump. O próprio gato é o Trump. É aquele que diz que está fazendo a coisa certa, vai tirar o passarinho da merda, só que, no final, é para comer o passarinho. E o que significa comer o passarinho? Encher o cofre de dinheiro e dar no pinote. E deixar a economia arrasada. Enfim, ele ganhou em todas as falências que ele teve, que foram 8 ou 9, ele ganhou em todas. Não pensa que ele saiu perdendo. Ele vendeu uma ideia para bancos, para investidores e assim por diante. Todo mundo embarcou nessa ideia. Quando ele viu que a coisa do barco ia afundar, ele deu um pinote, ele já tinha tirado o dinheiro dele e assim foi. Né? Você sabe que no subprime 2008 lá tiveram muita dificuldade em resgatar o dinheiro dos golpistas, porque eles colocavam em salários. Né? Eles colocavam o valor de salários dos CEOs, assim, salários de 100, 200 milhões de dólares. Então o que acontece? Por quê? Porque daí a lei tem dificuldade em pegar, em penhorar, em recuperar o que é fruto de salário. Isso é uma jogada americana. Aliás, tem a ver com o que eu vou falar sobre capitalismo solidário, que é o capitalismo social, aquele que é implantado na Finlândia, na Suécia, na Noruega, mais alguns detalhes importantes que têm a ver com as empresas, tem a ver com uma regulação das empresas. Muito bem, então tem todo esse aspecto aí. Ele é o gato, o Trump é o gato, ele é aquele que está dizendo que está tirando os Estados Unidos da merda, né, da bosta, que é o que é o déficit orçamentário, que é tirar o imigrante de lá, né, fazer uma limpeza étnica, porque... Né, senão ele deixaria muito claro que só estaria deportando aqueles que tinham antecedentes criminais. Que, aliás, é uma grande injustiça. Né? Eu acredito que se a pessoa tem uma sentença a cumprir, tem um mandado de prisão que não foi executado ainda, aí sim, manda de volta. Mas se o cara já cumpriu a prisão dele, já ou teve um antecedente assim por diante,
É uma completa injustiça. Mas a gente sabe que ele está perseguindo mesmo os venezuelanos e assim por diante. Assim como ele está fazendo toda essa refrega mundial para perseguir os chineses. Muito bem. Então, o passarinho cidadão americano, que está lá, coitadinho, né? Ele é protegido pelo imigrante, é protegido pelo livre comércio, ele é salvo pela democracia, que representa o cavalo e a bosta, só que não. Não, ele não está percebendo isso. Não está percebendo isso. E está se deixando resgatar pelo gato. Está percebendo? O americano está dizendo assim, ô gatinho, me tira daqui que tá beleza, né? Tá quentinho, mas tá com cheiro ruim, me tira daqui. Na hora que o gatinho tira o passarinho da merda, acontece. Aí sim, o passarinho, ó, vira comidinha do gatinho. É isso que está acontecendo, gente. A história é essa. Então veja, nós temos aí essa guerra econômica iniciando de fato, porque até então foi uma coisa localizada, né? Mas amanhã não. Amanhã a refrega aumenta em âmbito mundial. Envolve um peso pesadíssimo, que é a União Europeia. E quando eu digo que a União Europeia tem experiência beligerante, tem, sabe, histórico, tem histórias de Segunda Guerra que são contadas, isso aí faz muita diferença em uma guerra. Ou você quer dizer que, para mim, que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos saíram com mais experiência, mais conhecimento do que os europeus? De jeito nenhum. Os europeus aprenderam muito mais com a Segunda Guerra do que os americanos. E quando eu digo os europeus, inclusive a Alemanha, né, que perdeu a Primeira e a Segunda Guerra. E a gente sabe que quando a gente erra e quando a gente perde, são os momentos em que a gente mais aprende. Então, tá lá. Essa Úrsula, por exemplo, que é a chefe da União Europeia aí, olha, essa mulher não é fraca não, cara. Não é fraca e já vou dizer por que não é fraca. Então o Donald Trump está fazendo todo esse estardalhaço e algumas pessoas ficam perguntando, mas aonde que ele quer chegar com tudo isso? Então existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, e ele já largou isso aí, ele vai largar este tarifaço alto, depois ele vai negociar os títulos da dívida americana com menos juros, ele vai querer pagar menos pelos títulos da dívida, em troca de abaixar as alíquotas. Então isso já foi falado por um especialista em estratégias do Deutsche Bank. Muito bem, então ele só está esperando, esse especialista, ele só está esperando o Donald Trump chegar e dizer, tudo bem, eu baixo a alíquota, mas vocês vão continuar reinvestindo, nada de sacar o dinheiro aqui, e vamos renegociar esse negócio com juros menores e um prazo maior para resgate. Por quê? Porque está quebrando os Estados Unidos. Agora, em maio, acaba o dinheiro. Então ele precisa desse trunfo. Mas, acima de tudo, eu vou dizer o seguinte, a intenção dele é encontrar o inimigo. Ele está provocando o mundo, porque ele sabe que o barco americano está afundando, está realmente com um furo no casco, na proa, na popa, ele está afundando, é o Titanic. Né? Então o que acontece? Ele sabe que a coisa está indo para o brejo, ele precisa o quê? De animosidade. Ele precisa de inimigos. Ele ganhou a eleição, estabelecendo alguns inimigos. Quem? Os imigrantes, os países estrangeiros que roubam o dinheiro dos Estados Unidos. Quer dizer, ele elegeu inimigos, certo? Para se eleger. Hitler fez isso também. Elegeu inimigos, os judeus, os doentes, outros povos. Ele elegeu, né, para esconder o que realmente estava acontecendo na Alemanha de grave, que era a má gestão do Estado. Não tinha nada a ver. Mas ele precisava dos inimigos. Ele precisava escolher inimigos alvos para se perpetuar como ditador, para de fato ser um ditador. Não tem como ser um ditador sem ter inimigo externo. No caso do Maduro, por exemplo, ele também, mesma coisa. Ele elege o capitalismo internacional como grande inimigo. Então, isso é um denominador comum entre os ditadores. Eles precisam disso aí. E o Donald Trump está fazendo um trabalho, está se dispondo com o outro, porque em determinado momento ele vai dizer, tá vendo? São esses aí os verdadeiros inimigos dos Estados Unidos. E só tem uma forma de vencer esses inimigos. Eu fico aqui, presidente, até resolver essa refrega. E acaba a democracia nos Estados Unidos. Acaba o que mantém o passarinho quente. O que sempre manteve o passarinho quente. O que sempre salvou o passarinho. Que foi a democracia, que é a democracia. Então ele está dizendo que não. Ele está dizendo que isso aí não. Isso aí é ruim. Isso aí fede. E, portanto, eu vou te tirar daí. Vou te tirar da democracia. Vou te tirar do cocô do cavalo. Mas qual é o objetivo dele? É devorar o passarinho. Instintivamente. Talvez não seja uma coisa assim de planejamento, né? Mas é um modus operandi dele. Né? É assim. Né? Existe uma história, me parece que a tartaruga, o escorpião, disse assim para a tartaruga, escuta, deixa eu ir no teu casco para atravessar esse rio. Daí a tartaruga disse, tá louco? Você vai me picar aí, né? Aí o escorpião disse assim, não, imagina, eu não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, eu morro junto com você, não é? Aí estavam atravessando, o escorpião foi lá e
picou a tartaruga. Aí a tartaruga, como estava afundando, disse, mas você falou que não ia fazer isso. Ele disse, mas não vai fazer o quê? Esse é o meu instinto. Você está compreendendo? O instinto do Donald Trump é esse. É de falir o que ele pega na mão, pegar uma grana e sair correndo. E existem notícias aí de parentes dele aí faturando alto. Assim, no mercado de ações, empresas de investimentos e assim por diante. Muito bem. Mas vamos deixar isso de lado, vamos voltar aqui à nossa questão econômica. Então ele quer se perpetuar. Sabe? Porque ele dá todas as dicas. Por exemplo, um dos indícios lá de querer ser um ditador é ser um líder carismático. Veja, ele dança, né? Ele fala sobre a questão da vitória dele, do poder dele, do avião dele, dos relacionamentos dele e assim por diante. Né? Então ele é um líder carismático? Com certeza. O Hitler também era um líder carismático. Né? Ele coloca a repressão. Isso é um outro item para quem quer ser ditador. Repressão. Ele já está alertando alguns grupos de extrema-direita, tipo, fiquem atentos, fiquem apostos, né? Já está dizendo sobre censura, já está dizendo sobre prender aquele que fale mal dele. Então tudo ele admira, na verdade, o sistema lá, porque ele tem um assessor, né? Tem um assessor junto dele, né? que é um ativista, é um pensador, e esse pensador ele fala muito sobre a questão da democracia. Ele diz assim, não, a China está indo bem, a Rússia incomoda, apesar de não ser um PIB maravilhoso, fantástico, mas porque eles têm pessoas autoritárias lá. E é um fã, esse assessor, do Deng Xiaoping. Né? Porque o Deng Xiaoping fez isso, ele manteve, né, as rédeas curtas, o americano acreditou que ele ia explorar o chinês e depois ia colocar a democracia para continuar explorando, e não deu certo. O chinês, muito esperto, disse, não, peraí, eles estão achando que vão dar o golpe na gente, mas não vão, porque a gente vai investir em tecnologia e daí na hora certa, na deixa, a gente toma o lugar. Então, outro item aí que o aspirante a ditador exerce como princípio é domínio a verdade. Então ele diz, olha isso aqui, a verdade sobre as vacinas era dele, ninguém discutia, ele tinha a verdade. A verdade, isso independente do teu modo de pensar, você tem que concordar comigo que é isso, é a verdade que ele colocou, era a dele. Ele coloca que a mídia é um bando de traidores do país e assim por diante. Então ele fala muito a respeito da verdade, a verdade é dele, ele sabe, Outra coisa que ele quer criar é um mundo novo. Quando ele diz dia da libertação, ele quer criar um mundo novo, a nova era de ouro para os Estados Unidos. Isso é o quarto princípio de como criar um ditador. Uma nova era, um novo mundo, né? um novo mundo americano, né? Uma nova América, um novo Estados Unidos, né? Rico novamente. Então ele controla através do medo e do terror. Veja, tudo isso aí que ele está falando a respeito dessas agressões, né? Que ele já chamou o George Clooney de ator de quinta categoria, já xinga, esbraveja, né, fala mal, e assim por dentro, tudo isso todas essas tarifas, vou invadir o Canadá, vou tomar a Groenlândia, se precisar, boto as Forças Armadas lá, tudo isso aí é o quinto princípio, ele bota o terror, ele bota o horror, sabe, que ele desestabiliza a mente das pessoas, e quando as pessoas estão com a mente desestabilizada, e vem um inimigo que foi criado por ele, né, o que é esse inimigo? O resto do mundo, o imigrante, e assim por diante, né, as pessoas ficam desestabilizadas emocionalmente, ele coloca o inimigo e se diz o salvador, eleito por Deus, uma justiça divina, isso aí. Todos os ditadores fazem isso. Todos fazem isso. O coreano do norte faz, o Maduro faz, o Putin faz, todos fazem. O Hitler fez e assim por diante. Mas o final desses caras, Anwar Saddam Hussein, todos fazem isso aí. O sexto princípio é o que ele está buscando. É o governo para sempre. É isso. Mas como que vai governar para sempre? Ele tem que criar um inimigo. Ele tem que criar uma ameaça. Como que ele vai criar uma ameaça se ele não está sendo ameaçado de fato? Ele precisa ser ameaçado, ele precisa criar isso aí. Então ele joga essas tarifas, porque os outros países vão retalhar, e ele está dizendo, tá aí, ó, tá vendo? Eu falei. Assim como eles fizeram com os índios, eu já cito esse caso várias vezes, né? Eles foram empurrando os índios para reservas que não crescia nada, que não cresce nem mato, como diz uma internauta aqui do canal, que esteve lá e não nasce nem mato. Né, imagine, não tem como, não tinha o búfalo, não tem como plantar, não tem como, daí o cara sai para roubar uma galinha dele, olha, tá vendo? Selvagem, vamos lá e vamos acabar com a aldeia dele. Então ele precisa dessa selvageria. Mas como não existe essa selvageria, ele precisa criar deportação, porque obviamente ele está dizendo que queria separar filhos de pais, assim por diante, daí um imigrante comete uma loucura. Sim, comete uma loucura, daí ele tem, tá vendo como eu tenho razão? E aí ele vai para cima com todo. Percebe a jogada? Então ele vai fazer exatamente isso. Ele joga essas tarifas aí, vai haver retaliação? Vai. Daí ele vai dizer para o povo americano, tá vendo como eu tenho razão? São um bando de selvagens. E a única maneira de a gente se defender é vocês me manterem no poder.
E o chefe republicano essa semana falou, porque a mídia arguiu, ele disse, que história é essa de terceiro mandato? Ele não pode, não existe o terceiro. Ele disse, existem formas de conseguir isso, né? E daí foram entrevistar o líder republicano. Não, isso aí é brincadeira nele, ele está se divertindo, vocês estão falando sobre o assunto e ele está se divertindo. Divertindo aqui, ó, divertindo aqui. Ele está plantando exatamente essa semente. Por quê? Porque ele morre de inveja lá do príncipe da Arábia Saudita, ele morre de inveja do coreano do norte lá, ele morre de inveja do Xi Jinping, ele morre de inveja do Maduro, ele morre de inveja do Putin. Ele é ditador, ele morre de inveja. Sabe por quê? Porque essa cadeira serve muito bem para ele. É a cadeira do topo do mundo. Narcisista, do jeito que é. Aliás, é outro aspecto comum a todo ditador. Ele é narcisista. Narcisista. Então, você veja como fecha todo o perfil. Megalomaníaco, elege inimigos, né? Na maioria das vezes, inocentes, que não tem nada a ver com a Ardefrega. Então ele faz todo esse cenário aí para se perpetuar como ditador. Ele está plantando, e daí as pessoas às vezes ficam pensando, por que ele está fazendo isso? Por que ele está criando confusão com o Canadá, com o México, com a União Europeia, com a China, com todo mundo? Porque ele precisa dizer, tá vendo? Estão todos contra nós. Todos aí, ó. O resto do mundo todo está contra nós. Tá? E tem outra. A democracia é o que afundou os Estados Unidos. Ele vai dizer isso. Só que, peraí, será a democracia afundou os Estados Unidos? Então não tem democracia na Noruega, não tem democracia na Suécia, não tem democracia na Finlândia. O que afundou os Estados Unidos, a gente sabe. É o capitalismo selvagem. É o capitalismo selvagem. Né? E aí eu vou falar sobre o capitalismo solidário, e volto a dizer, inclusive, na relação de empresas. Como, por exemplo, essas fundações aí do Gates, do Zuckerberg, isso aí é tudo para fugir de imposto. O cara sabe que o imposto sobre a herança é um imposto grande, aí ele cria uma fundação, joga todo o dinheiro dele, certo? Todo o dinheiro dele, e impede que seja doado valores acima de um percentual X, né, para garantir que ninguém vá lá, nenhum dos herdeiros vá lá e tire um valor expressivo. Só que o salário desses dirigentes dessas fundações é ilimitado. Você está entendendo? Então fogem de um compromisso que na Noruega, na Finlândia, na Suécia é impossível. Se o cara quiser colocar o patrimônio dele numa fundação, ele vai incidir um imposto violento da mesma forma como se fosse uma transferência de pessoa física para pessoa física. Você está me compreendendo como é que funciona? O capitalismo social mais o solidário tem mais outros fatores que eu vou ter que falar com muita calma em outro vídeo. Tem outros aspectos de experiências muito legais que fecham o meu raciocínio do que seria o capitalismo solidário. Algumas pessoas estão me cutucando, mas fale isso aqui. Bom, comecem a estudar o capitalismo social. Comece a estudar a questão das diferenças, principalmente de lucros, de impostos sobre lucros, transferência de herança e assim por diante. Né? Imposto sobre grandes fortunas, que no Brasil não tem na Constituição, mas na Constituição diz assim, mediante lei complementar. Cadê essa lei complementar? Não existe, ok? Então vamos lá. Tudo isso aí que o Donald Trump está fazendo tem um objetivo só, maior. E esse objetivo maior é ser um ditador nos Estados Unidos. Ele quer ficar ali. Simplesmente ele quer ficar ali. Ele quer passar para o filho dele, ele quer que a dinastia Trump, que dure lá, que vá dele para o filho, assim como o líder da Coreia do Norte. Mas ele começa a ter alguns probleminhas no meio do caminho. E aí eu volto a falar sobre a expertise do povo europeu. E olha só o que a Ursula, a chefe da União Europeia, já falou. Nós temos aqui um plano muito robusto de retaliação às tarifas do Trump. E daí ela aprofunda numa coisa que aí é fantástico. O que é o estrategista, né? Ela diz assim, nós temos mecanismos aqui na Constituição da União Europeia que permitem que nós façamos retaliação, inclusive de serviços. Tchananã. Mais de 80% do PIB americano é o quê? Serviços. É isso que o Donald Trump não está gostando. Ele quer que tenha a indústria, ele quer porque ele sabe que o PIB calcado em serviços é um PIB muito frágil. E muito mais frágil ainda se esse PIB está em cima de serviços digitais, gente. Digitais. Então todos aqueles amiguinhos bilionários ali, o Bezos, o céu da Google, o Zuckerberg, né, todos esses amiguinhos aí digitais, a Europa já está mandando um recado para eles. Meu filho, vocês se acalmem aí, eu sei que vocês fizeram doação pro Dodô, né? Fizeram doação pro Dodô, mas se acalme, tome um chazinho de camomila, recupere a confiança, porque se a gente quiser, a gente simplesmente impede o X de entrar aqui na Europa. Se a gente quiser, a gente aperta um botão, a gente impede o Facebook de entrar aqui na Europa. Se a gente quiser, a gente aperta um botão e impede o Google de entrar aqui na Europa. Tá percebendo? Aí que está, gente.
É esse tipo de cálculo que o Donald Trump não consegue alcançar. Porque ele é de uma época que não existia isso. Era uma época que o cara negociava, tipo assim, se você não empilhar tantos tijolos aí, eu te mando pra rua. É concreto. Quantos tijolos tem aí, quanto de parede você tem que fazer por dia, quanto de cimento que vai. Agora, esse mundo digital, inclusive o que a gente está fazendo aqui, né, que é expor exatamente as estratégias. Antes não existia, porque os grandes veículos de comunicação, eles têm investidores, como a BlackRock, por exemplo, que comanda todos os veículos aí de comunicação. Né? Então não existia possibilidade. O editorial dos veículos de comunicação disse, não, isso aí não pode falar. Esse é assunto muito delicado. Né? Vai dar problema com o Dodô lá. Então não fala nisso. Percebe? Só que agora não dá. Agora existe isso aqui, ó. Rede social. Rede social. E não é à toa que os ditadores não gostam da rede social. Não gostam de rede social, assim como os ditadores não gostavam da maçonaria. Né? Os reis, os monarcas, não gostavam da maçonaria, porque os ditadores, porque a maçonaria se reunia de forma oculta, né, de forma a esconder os seus lugares de reunião e assim por diante. Tudo era muito, né, em cima da... Então não gosta. Não gosta porque não tem controle. Só que agora mudou. Agora não é mais a maçonaria, agora são as redes sociais. Então é um tremendo de um incômodo. Você acha que se dependesse dele, pelo que eu estou falando aqui há mais de um mês, ele não simplesmente não diria, pode parar com isso aí, vamos desligar o canal. É assim. É assim que acontece. Só que agora não dá. Tá percebendo? E a Europa está preparando esta bomba atômica econômica. Isso aí é uma bomba atômica econômica. Por quê? Porque vai, pum, direto no coração da América hoje. Da América, Estados Unidos. Vamos deixar bem claro. Porque todos esses bilionários estão se fazendo bilionários em cima de plataformas. Amazon, plataforma. Netflix, plataforma. YouTube, plataforma. Facebook, plataforma. X, plataforma, tudo plataforma. E é por isso que eu digo que o PIB americano não é de 30 milhões, gente. Porque a partir do momento que a Europa aperta um botão e destrói todos esses negócios e diz, não, agora nós vamos criar nosso aqui. Ou você acha que não tem um alemão lá, um francês, que não tem a capacidade de criar um Facebook? Claro que tem. Do mesmo jeito que o Putin fechou o McDonald's no dia seguinte colocou a placa lá dele, né? Escrito em russo. Do mesmo jeito, muito mais fácil, inclusive. Né? Porque tirar a placa do McDonald's, né? Tem que tirar a placa, tem que ir lá o cara fazer outra placa, assim por diante. Agora no digital, não. No digital é assim, ó, pá. Né? Assim como a própria criação do dinheiro digital. Então, essa é a primeira bomba que a Úrsula da União Europeia está preparando para essa surpresinha. Dodô, para de incomodar, senão eu vou desligar aqui esses aplicativos todos. E aí você vai ter que se explicar para os teus amiguinhos. Ah, não faz isso, por favor, né? Ah, então você que provocou, você que começou antes, né? Então baixa a bola. Daí, já imaginou que situação vergonhosa? O Donald Trump todo cheio, né? Ele gasta acho que 1 quilo de laque por dia. Ele vai lá no manicure, ele pinta o cabelinho, passa aquela cenoura de bronze, come 1 quilo de cenoura por dia, né? Tem um aviãozinho dele com a logomarca estampada. Imagina a satisfação dele de ver aquele avião. Você já imaginou? No primeiro dia, quando chegou o avião escrito Trump, bem grande assim? Ah, é isso que ele gosta. É isso que ele gosta, de aplauso, de câmera, assim por diante. Agora já pensou ele ter que pedir pinico pra Úrsula? Tá entendendo? A humilhação? E tá aí, ela já mandou o recado. Essa mulher é porvinha, cara. Essa mulher é porvinha. E escuta o que eu tô te falando. Eu não sei, parece que ela é belga, né? Ou alemã. Comentem aí se você sabe. Mas, enfim, é do tipo nervosa. Não é tão nervosa como uma outra lá, da Itália lá. Não. Não é tão nervosa. Mas é contundente, cara. É aí que vale. Né? É aí que vale. Não adianta o cara ficar fazendo malabarismo dentro do ringue. Não adianta. O que vale é um soco bem dado no meio do nariz que derruba. Então, o que está acontecendo? A China, a Europa está deixando o Donald Trump fazer o malabarismo dele. Parece aquela cena do Jerry Lewis correndo atrás do cara no box lá, né? Corre pra cá, pula chama a atenção de todo mundo. Daí o cara espera e dá um soco e pum, derruba o Jerry Lewis no chão. Mais ou menos isso. O mundo está assistindo toda essa lambança, esse show, é um verdadeiro show, né? Aliás, ele conhece muito bem cassino, né? Cassino é show. Vender aquele prédio lá, vender avião, né? É tudo show, é tudo marketing, é tudo isso. Ele aposta nisso porque ele não sabe ser competente de outra forma. Não sabe. Ele faz o que ele aprendeu na vida empresarial dele. Só que é outra era, gente. É outra era. Né? Enquanto o certo hoje é você chamar os seus colaboradores para almoçar junto com você, ele é do tempo que chama com sininho. Pois não. Tá?
Você estava entendendo? Ele é dessa época. Que as pessoas chamavam, né, os colaboradores que faziam o serviço dentro de casa, cozinheiro, garçom, com sininho. Ele não saiu dessa época ainda. Ele não sabe. Tem um empresário, um amigo meu aqui, que eu escrevi um livro dele, é bilionário, fatura 15 bilhões por ano. Ele almoça com os funcionários, com os colaboradores, todos os dias. Ele come lá no bandejão junto. Os primeiros 100 funcionários faziam uma festa de aniversário na casa dele. A outra empresária bilionária que eu conheço aqui, de Santa Felicidade, pessoa maravilhosa, humilde. Está lá na cozinha até hoje. 70 anos depois está lá na cozinha até hoje. Essas pessoas são admiráveis. Essas pessoas são admiráveis. Eu tiro o chapéu para essas pessoas. Agora, para o Donald Trump, não. Eu até, me diga aí, sempre faço essa pergunta. Será que o pai dele não tirou um brinquedo dele quando ele era adolescente? Né? Tipo assim, você não vai andar de minibug hoje. Ou será que ele tirou o videogame, o Atari? Será que tirou o Atari dele? Eu acho que ele é antes do Atari, né? Ele é antes do Atari. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. O playground dele, não sei, alguma coisa aconteceu. Porque não é possível. Por que ele, né? Mas enfim, tá aí o Donald Trump fazendo a lambança dele, tá? Tá fazendo a lambança dele. Agora, a hora que começar a arder no bolso do americano, que vai arder no bolso do americano, não tem a menor dúvida. Aí os caras vão começar a pensar assim, pô, não era bem esse o combinado. Não era bem isso, tá entendendo? Então ele tá apostando que o povo americano é otário e que vai cair nessa história de eleger eleger inimigos e ele se perpetuar ditador. Certo? Só que daí os fundadores lá dos Estados Unidos vão se remexer e vão sair dos túmulos. Né? Sim, porque eu já falei, devolve a Estátua da Liberdade. E já tem uma deputada lá na Espanha, na França, que diz, então devolve a Estátua da Liberdade. Né? Como é que fica a Estátua da Liberdade, se não tem liberdade? Se tem um ditador lá. Como é que fica? Vão quebrar? Vão colocar uma... já sei. Vão colocar uma estátua do Donald Trump. É isso que o ditador faz. Ele vai tirar a Estátua da Liberdade e colocar. Agora, será que aí eu realmente vou ser obrigado a reconhecer que se acontecer isso, é que o americano é realmente muito burro, né? Se acontecer isso. Se o americano cair nessa conversa, é porque é muito burro mesmo. Aí merece. Merece ir pro... Entende? Merece para as cucuias mesmo. Aí não adianta. Não adianta, porque prepotente e burro, ao mesmo tempo, daí não tem jeito. Aí tem que deixar o destino resolver. Né? Vamos aguardar aí. Lembrando sempre, comente, faça aí tua crítica, teu comentário, seu elogio, marque um X, marque um Y, marque um Z, compartilhe, seja membro, se inscreva, mande para o teu amigo um vídeo, faça qualquer coisa, mas não fique parado. Um abraço.